Você tira com 50, o cara te engole. É porque às vezes você pode acabar no Mas jogo. eu achei que você tava pior. É porque às vezes o cara aguenta mais também. Às vezes Ele o cara olha pro banco e fala, eu tô aguentando. Fala. Você tá falando do Memphis Depay ou Ricardo Memphis Martins? Depay. Vamos fazer o seguinte, produção. Seria reserva no Santos. Grande né? Beatriz hoje na nossa coordenação. E a produção preparou essa arte pra gente com alguns números interessantes da carreira de Coutinho em Memphis. A pergunta que está sendo feita na tela é: quem está sendo mais importante para o seu respectivo time? A gente vai debater isso também. Mais de vocês agora, eu também quero saber, na carreira, quem foi mais jogador? Coutinho ou Depay? E aí o Coutinho a gente tem 600... Não, velho, discutir isso aí... Olha os times, pelo amor de Deus. 161 jogos, 155 gols, passagens, obviamente, Vasco, Inter, Espanhol, Liverpool, Barcelona, Bayern, Aston Villa e o Al Duhail do Catar. São 10 títulos conquistados, uma Champions, uma Copa América, Copa da Alemanha, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Copa da Itália e o Brasileiro da Série B. E do outro lado, 608 jogos, 233 gols para ele, Memphis Depay. PSV, United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid e o Corinthians. Tem uma Liga Europa, um Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Espanha, um Campeonato Holandês, uma Copa da Holanda, uma Supertaça da Holanda, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa e um Paulistão conquistado no começo do ano com a camisa do Corinthians. Primeiro, eu quero saber de vocês em relação à carreira. Coutinho, sim, não tem nenhuma dúvida. O Coutinho é um... Não quem foi maior, tá? Quem jogou mais. O Coutinho é ídolo do Liverpool. Por mais que ele tenha saído mal do Liverpool. Muito mal. Mas ele é chamado de o pequeno mágico por alguma coisa. E assim, eu conheço alguns torcedores do Liverpool que gostam mais dele porque ele pegou o início da era Salah, Mané e Firmino, né? E era o 10 desse time. E os caras acham que esse quarteto teria ganhado muitas coisas e tal. Então, passado um pouco de tempo, olhando mais com perspectiva e passando a dor da forma com que ele saiu, por mais que a saída do Coutinho tenha trazido uma Champions pro Liverpool, porque contratou Van Dijk, Alisson, acho que o Alisson já tinha chegado antes, mas ele dá uma reformulada no time depois da saída do Coutinho, né? Usa o dinheiro do Coutinho para isso. Você acha que se de repente chegar um molequinho pro pai que acompanha essa época e falar assim, pô, quem foi o Felipe Coutinho? Você acha que o pai vai falar assim, tá aqui que eu vou te contar uma história? Você acha que nesse nível de ídolo, assim? Não, não é pra tanto. Ainda mais na história que o Liverpool tem. Mas ele é muito querido pela torcida do Liverpool. Eles gostam muito dele. Carinho, assim. Em Barcelona gostam dele também, porque ele chegou, jogou bem, jogou fora de posição muitas vezes, porque ele chega pra jogar... Ele chega para substituir o Iniesta quando o Iniesta fosse sair. Mas o Dembélé não parava de se machucar, ele joga de ponta esquerda no Barcelona e não era muito a dele. No Bayern ele começa bem e depois ele perde disputa para E é campeão. o Thomas Müller. Com um papel bem secundário, né? Sim. Bem secundário. Mas assim, apareceu bem na Inter. No Espanhol ele foi a revelação do campeonato. Ele e Isco. Ele jogou só 6 meses, então não apareceu tanto. Mas ele e o Isco em 2012. E o Memphis, eu acho que o Memphis tem um problema que é o seguinte. Ninguém chega em Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid se não é muito bom. E ninguém se mantém em Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid se só é muito bom. Então acho que para o Memphis faltou mais nesses times que ele teve. Ele não deixou saudade nos times que ele saiu, tirando o Lyon. O Lyon realmente ele jogou muito bem. No resto ele não deixou saudade. E o Coutinho acho que deixa saudade no Liverpool, no Barcelona especialmente. Depois acho que Bayern e Aston Villa ele já tem uma queda. Mas pelo menos em 2 times da Europa grandes o Coutinho foi bem. Porque assim, tem a diferença aí de uns 70 gols, né? Um atacante, outro não. Um de 70 gols e de 50 e tantos jogos aí. E o Memphis acho que é o maior artilheiro da história da Holanda, né? Seleção holandesa. E o Coutinho também joga uma Copa muito boa, né? Ele faz uma Copa muito boa em 2018, acho que é o melhor jogador o melhor do Brasil. Do Brasil naquela Copa. Eu acho que o Coutinho é mais jogador, assim. O melhor nível do Coutinho eu acho que o Memphis nunca atingiu. Quantas Copas o Memphis jogou? 4? Não. Ele jogou em 14, né? Joga em 4. 14 ele joga, inclusive acho que ele faz um gol até na Neoquímica Arena. Acho que são 4, Marcelo. Não. Ele joga 2022, 2018. O que a Holanda fez? 2018 a Holanda foi? Foi. 2018 a Holanda... O que a Holanda fez em 2018? Eu não sei se a Holanda foi em 2018. Depois foi na... Aí eu acho que a Holanda não vai em 2018. Eu não confesso que eu não recordo. Deixa eu... 2018? Enfim, pra você também, o Ricardinho Coutinho jogou mais que o Jogou Depay? mais que o Memphis. Mais caro o Memphis pra mim. não foi. Não vai, né? Não foi. A Holanda não foi em 18. Então é isso. A questão do Memphis, artilheiro da seleção da Holanda, é lógico que tem mérito. Sim. Mas hoje, todos os jogadores que atuam atualmente são os principais artilheiros das suas seleções, porque elas jogam muito mais. Memphis ou Kluivert, Memphis ou Van Persie, Memphis ou Bergkamp, Memphis, não estou indo nem em Van Basten, pica gigante, Cruyff e tal. Mas pega os mais recentes,
E todos os outros são mais jogadores do que ele. O Memphis é muito bom jogador. Muito bom jogador. Mas o Coutinho foi mais jogador. Foi mais jogador? Mais jogador. Agora, trazendo Mas o pro Memphis hoje. é muito bom, tá? Muito bom. Sim, Muito eu bom. acho que é um cara diferente. E já que ele tem uma coisa que o Coutinho não tem, né? O Paulistão. O Coutinho também não jogou, né? Paulistão. Mas tem uma Série B. O Na Coutinho. Série B. É lá atrás, né? É, lá atrás. Ele chega a ganhar essa Série B? Sério mesmo? Eu acho que ele tá... ele conta, começa mas não joga. o elenco e depois ele sai. É. Porque eu lembro que quando ele foi pro Barcelona, eu conversava com pessoas próximas aí, ele falou, pô, saiu do Liverpool pro Barcelona e tal, que movimento, porque o Liverpool tá crescendo e tal. Ele falou, pô, no Liverpool é muito difícil ganhar título. E o Coutinho quer urgentemente ser campeão. É Ele, que Série B ele foi pro Barcelona com 25, 26 anos, falou, pô, ele nunca foi campeão, Mas ele é quer que ser Série campeão. B, para jogador desse naipe, não tem que entrar no currículo tem mesmo, conta, não. né? Desculpa. É que nem time grande aí, fazer festa de título de Série B. É uma vergonha. Uma vergonha. Agora trazendo pro hoje, pro cenário de hoje. Quem está sendo mais importante para o seu time no sentido de, para essa decisão, por exemplo, você tira o Coutinho, o quanto que perde o Vasco? Você tira o Depay, o quanto que perde o Corinthians? Quem perde mais na ausência desses caras? O Vasco perde Eu acho que o mais. Vasco perde mais porque tem menos reposição. Se sair o Memphis e jogar Garro de segundo atacante, jogar Vitinho e Yuri Alberto e tal, ainda, o Vasco sai Coutinho e entra quem? O Tem muita coisa trabalho pra que o colocar. Vasco Verratti. faz. Pois é, você muda completamente já Mas a forma não é de isso, cara, jogar tem e que tal. mexer, Faz tem 20 Verratti. minutos aqui falando disso. Mas E o trabalho que o Matheus Coutinho França, faz tem no Vasco, os outros o não Tietê. Realmente Muda não- bastante. Eu acho que de desempenho em campo são similares, assim. O Memphis com muito bem em jogos grandes, né? Por mais Ele que gosta também, né? tenha feito gol no Gol grande. Cruzeiro na semifinal e tal, gosta. o clássico contra o São Paulo, os jogos contra o Palmeiras. Então o Memphis nos jogos grandes está aparecendo. Acho que a torcida do Corinthians espera muito. E acho que um Coutinho muito esforçado, tá? Assim, um Coutinho que vai pro barro se for preciso. Assim. Corre, o Diniz volta, dá trouxe também carrinho. na informação que ele jogou com o ombro ferrado. Jogou aí muito um tempo com tempão, né? o ombro ruim. Não, e o legal é que já é a temporada com mais jogos na carreira do Coutinho, né? muito E bom a gente tá falando de um cara que já tá com 33. Na teoria, a parada é que desça, né? Eu É acho que essa pra- curva vá pra mim, baixo. assim, se a gente pensar em protagonismo hoje, eu acho que o Memphis é mais protagonista do que o Coutinho, porque você tem um Ryan que acho que é o protagonista desse Vasco, e se a gente tivesse que escolher ou elencar, né, um principal jogador do Vasco hoje, acho que a gente colocaria o Ryan. Um principal jogador do Corinthians hoje, acho que a gente colocaria o Memphis. Mas o fato do Corinthians... Mais que o Hugo? Jogador de linha, eu né? acho que também a gente acaba colocando mais peso do Mas que talvez o se a gente. goleiro, né? Eu entendi o que você falou. Talvez se a gente montasse um top 3 de importância, talvez apareceria o Hugo, mas também apareceria o Léo Jardim. No Ah, Vasco? mas assim, no top 3 também apareceria o Coutinho. Eu ia Mas eu tô com aparecer o o Caio. Assim, Mas tô falando, talvez Não, esses tipo três. assim, eu acho que se a gente for. Você gosta. Se a pergunta for, quem é o principal jogador do Corinthians? Acho que a gente vai responder Memphis. Quem vai resolver o jogo pro Corinthians? Memphis. Quem vai resolver o jogo pro Vasco? Acho que a gente vai falar Ryan. Mas o fato do Coutinho não ter substituto, o Vasco ter pouquíssimas peças de Muda troca, bastante, tem razão. o Coutinho se torna, acho que, mais importante Uhum. pro Vasco do que o Memphis pro Corinthians. certo. Porque aí você pode pensar num Vitinho que vai mudar pouco característica, você vai perder, né? Talento, refino técnico. Mas eu acho que... Você ganha suor também, né? Você ganha um pouco mais de transpiração. Você pode, inclusive, botar o Garro pra jogar, com o Yuri na frente, um pouquinho, o Bidon, enfim. Mas aí acho que o Coutinho faz mais falta se não tiver... Quantos anos estão o Memphis? 31 e 33. 31 o Memphis, 33 o Coutinho. Só tem 31 Memphis? Tá acabado? Eu achei Rodou sem óleo? Pelo que ele rodou aí, achei que ele tinha mais. Acho que ele rodou sem óleo, então. Ah, Deu uma estragadinha. não sei se ele rodou sem óleo. Eu sei que onde ele mora é espetacular, cara. Agora é o seguinte, você tem que escolher um só pro teu time. Decisão, Domingão, Copa do Brasil, os dois estão ali, ó, em casa, tranquilos. Pelo que vem apresentando agora. Quem que você escolhe? Neymar. Eu falo que a bebida às vezes acaba com a vida de uma pessoa, né? E as pessoas não acreditam no que eu falo, né? Você Bom, deixa eu pensar. responder o quê? Me xingar muito. Você tinha Se eu que conheço soltar bem. no seu show de bola agora. Assim, você teve a chance. Cara, É boa pergunta. para um jogo só, decisão, Memphis Depay. Vai de Memphis? Novo Memphis Depay. Você vai de Memphis Nesse também momento. ou Chumbinha? Tem que escolher um pra decidir. Coutinho, Nesse momento. Coutinho? O Chumbinha foi de Coutinho. Nesse momento, eu vou de Memphis. E aí? Coutinho. Nem sabe minha voz, né? Coutinho. Mas ali tem coração envolvido. Apesar que os dois estão no coração do Marcelo, né? Pô, eu tenho muita dúvida, mano.
Eu tenho muita dúvida. A passagem no Barcelona também não tem nem discussão, né? Cara, acho que a do Memphis, ele precisava ter sido mais protagonista, porque ele chega quando o Messi sai, né? Já acho é que ali difícil, ele né? precisava ter chamado mais pra ele e tal. Ele pega um time muito ruim também, assim. Pô, o que teve de Yusuf Demir e Elias Amokachi atacando com ele era absurdo. Era pra ele chorar, né? Caramba, o time era muito feio, era muito ruim, era triste. Ele ficou o quê? Um ano? 1 ano e meio, mas aí depois o time melhora um pouco no ano seguinte, aí chega Rafinha, Lewandowski, já tinha chegado o Aubameyang no meio da temporada anterior, e aí ele perde total espaço, total espaço. O Xavi vê ele 4 meses e fala, não tem a menor condição. Ele para de ser relacionado. Pô, eu acho que eu escolho o Coutinho, mas eu tenho dúvida. Acho, mas não acho, né? Se Porque o Memphis, forçar um pouquinho, o Memphis tem sido bem protagonista nos jogos importantes Tem, do isso Corinthians na pesa. temporada, né? Isso tem, assim, naturalmente, acho que eu escolheria o Coutinho porque eu acho o Coutinho melhor. Acho o Coutinho melhor. Eu acho que se o Memphis tivesse num time pior, sei lá, eu acho que se o Memphis estivesse no Vasco, ele faria menos do que o Coutinho faz pro time, Isso eu também acho. entendeu? Não, Mas- legal, mas ele falou, falou... Pergunta, pergunta de novo. Mas é porque o Escolheu, Memphis, mas não escolheu. o Memphis tem alguma Escolhi o coisa de Coutinho. tipo... Eu fiquei confuso, mas escolhi o Coutinho. Confuso sobrinho? Mas foi mais ou menos isso. Show Mas de o bola. Coutinho. Corinthians e São Paulo 1-1, vem uma bola vadia no meio da área que cai e tal. Ele baixa, caneta e um golaço. O Coutinho não fez tanto isso no Vasco. O Memphis é capaz de, do nada, gerar não só um gol, mas um golaço, que todo mundo coloca a mão na cabeça e fala, coitado do Sabino. E isso gera a sensação de que o Memphis, do nada, vai tirar esses coelhos da cartola toda hora, o que não acontece toda hora, mas acontece, especialmente nos jogos decisivos, aconteceu. Então acho que isso dá uma equilibrada na coisa. Mas ainda assim, você vê o Coutinho, ele baixa para fazer a saída de bola, ele ajuda na frente, ele marca muito bem saída. O Fernando Diniz respondeu, acho que a última pergunta da coletiva de quarta-feira era sobre o trabalho dos volantes. Sim, Ele falou, os volantes estão muito bem, mas o que o Coutinho está fazendo lá na frente para não estourar aqui atrás? Você não vê o Dorival falando isso do Memphis, porque ele tem um outro papel em campo. Sim. Então, pela regularidade, por eu acreditar que coelho da cartola é uma coisa muito rara e que trabalho é uma coisa mais normal de ser visto, eu vou de Coutinho. É que a pergunta do Vitor é pra um jogo, né? Eu acho Por que isso o que eu fui de Coutinho- Sim, mas é para um jogo. Uma Acho que decisão, um jogo, né? Uma um decisão. jogo eu acho que é mais normal, que quem tá tocando na bola toda hora ligado e tal, tem mais chance. Tem 2 pontos. Acho que o Coutinho é um motor silencioso do time. Elétrico. O Memphis, muito bom por sinal. O Memphis, ele tem um holofote maior, eu acho. O Coutinho é um cara que distribui a luz pra rapaziada. Acho que é mais uma parada nesse sentido. E Os eu dois acho- juntos, casa? Dá pra jogar. Dá pra Dá jogar? pra jogar. Dá pra jogar com 2-10 e um 9, né? Tem alguns times fazendo isso. Dá, né? Ó, na nossa enquete, Eu acho que muito interessante o Marcelo Beck, eu gosto muito das opiniões dele, porque você vai assistir alguns outros programas esportivos, os caras falam, tipo assim, eles não assistem os jogos. Então, o Coutinho, ele se sacrifica. Muito interessante o ponto que você falou, porque o Coutinho, ele se sacrifica pelo time. Tipo assim, o Coutinho, ele cria, ele volta pra armar toda a jogada. Quem não entende, às vezes, de futebol, que é só a bola na rede, lógico que o gol é o... Mas o Coutinho, ele volta pra fazer toda a criação da jogada. Se você vê aquele cara que faz as leituras labiais no último jogo do Corinthians, é que ele falou. Você vê que o Coutinho, no jogo contra o Corinthians, o Coutinho é o coração do time. O Coutinho pega a bola. Ele fala assim, ó. Se o Coutinho descer, você toca no Coutinho. Se o Coutinho não descer, aí você pode dar o chutão. Então, assim, o Coutinho, ele é o coração do time. Ele é o cara que, se ele desce, o time vai jogar de uma forma. Se ele mantém lá na frente, é pra chutar, dar o chutão. Então, eu não vejo o Memphis fazendo isso. O Memphis, ele tem mais poder de decisão, porque no jogo, ele se poupa muito, ele não aparece tanto. Muitos jogos do Corinthians que eu assisti, o Memphis sequer tocou na bola. Em muitos outros jogos que ele decidiu, ele tocou na bola 2, 3 vezes. E aí, em condições de finalizar. Como o Coutinho, muitas vezes, ele tá armando as jogadas pro Vasco, ele muitas vezes se sacrifica em estar lá na frente, ter uma posição de fazer um gol, alguma coisa, porque ele tá lá atrás armando as jogadas. Então ele se sacrifica muito
pelo time do Vasco. Então, por isso que eu acho que o Coutinho, ele se doa muito mais. O comprometimento do Coutinho pro Vasco, eu vejo que é muito acima do comprometimento do Memphis. Dito isso, é claro que o Memphis pode chegar no domingo e decidir. Eu vejo até mais sobrando uma bola dessa pro Memphis do que pro Coutinho, porque o Coutinho justamente tá fazendo esse papel lá atrás, entendeu? Então, o Coutinho ele sacrifica pelo time. E se você gostou dos nossos reacts aí, eu venho trazendo essas partes, se inscreve no canal, deixa um comentário, comenta Vasco aí, comenta qualquer coisa e tamo junto. Valeu!